Fala pessoas, beleza? Bom, vamos lá, vamos a mais um vídeo sobre a história da educação. Estamos falando do livro do Paulo Giraldelli, História da Educação. Esse livro, ele é top, o link está na descrição, tá? Nós estamos falando sobre as escolas do Império e agora nós vamos falar sobre a segunda parte, porque eu já gravei a primeira parte, certo? Vamos lá então, vem comigo. Escolas do Império, parte 2. A primeira parte, quando acabar o vídeo, vai estar nos quadradinhos que vão aparecer aqui. Você clica lá para ver desde o começo, tá? Senão tu vai se perder, certo? Consolidação do Império em 1850. Vamos começar. Em 1850 vai acontecer uma real consolidação do Império, que é o momento que eles vão fazer várias mudanças importantes e transformações, certo? Onde eles estão ocupando espaço no país, beleza? Então a gente vai ter essa consolidação, e nessa consolidação vai acontecer uma coisa muito importante, é quando ele vai se estabelecer de verdade. A gente vai ter, para começar de uma forma interessante, a ascensão da economia cafeeira, tá? Por quê? Está acontecendo uma decadência da economia mineral, tá? Do minério, da mineração. Está acontecendo uma decadência e agora vai surgir um novo tipo de economia com uma força muito importante, né? E que vai tomar conta de um certo período da economia do país, que é a economia cafeeira. Então a gente está começando a ver as mudanças que estão acontecendo nesse momento de ascensão do Império, tá? Outra coisa importante são as realizações institucionais. O Império ele vai estabelecer uma série de mudanças nas instituições, uma série de reformas em várias instituições e vai colocar novas instituições, beleza? O que acontece? A gente vai ter em 1854, tá certo? Uma coisa importante que é o seguinte: vai surgir uma instituição que é a Inspetoria Geral de Instrução. É mais ou menos a Secretaria da Educação, certo? Ela vai ter um papel muito importante, ela vai cumprir vários papéis, na verdade, né? Para organização e estabelecer novos formatos da educação nesse período. A gente está falando, então, dela atuar principalmente como inspetoria, atuar no primário e no ensino secundário, tá? No período primário e no secundário eram os períodos onde ela atuava com mais força. Outro ponto importante é o seguinte: ela vai estabelecer regras para o ensino de formação de professores, né? A gente, até determinado momento, vão ter várias formas de se trabalhar a formação de professores. Professores se formavam com várias estruturas diferentes, e aqui uma das coisas que essa inspetoria vai tentar estabelecer é o que? É acompanhar e estabelecer regras para a formação, né? Para que a formação fosse válida, fosse com uma certa qualidade, tá? Outro ponto importante é o seguinte: ela veio reformular os estudos da Academia de Belas Artes, né? Então ela pegou aquilo que já existia e ela reconstruiu de uma forma onde ela achava mais adequado, que tivesse mais a cara com aquela forma de educação da corte, beleza? Então ela vai reformar também o ensino da Academia de Belas Artes. Outra coisa importante que ela vai colocar à prática é o seguinte: reorganizar, olha só, o Conservatório de Música. Então isso daqui é alguns dos pontos que ela vai mexer, algumas das coisas que ela vai mudar naquele ensino que estava se construindo de educação até esse momento, e da corte para frente, né, do Império, quando chega aqui no Brasil, ele vai se restabelecendo. Em 1850 ele já começa uma série de transformações, e essa lista é um pouco dessas transformações que o Império vai estabelecendo, certo? Foi anotando, né? Estou falando em tópicos para você ir anotando, quer dizer, você vai entendendo o que vai acontecendo na história da educação. Ainda tem tópicos que você pode anotar, beleza? Bom, próximo tópico: duas características do ensino na época. E a gente vai ter dois pontos para entender. Se a gente olhar no geral, duas características importantes, tá? Naquela época no ensino. Primeira característica é o pouco vínculo com o mundo prático, tá? Vocês vão ver, a gente vai falar mais para frente, que vai ter aí um racha, uma disputa do espaço de ensino, tá? Daquele espaço que é resultado da escola dos jesuítas, daquela escola humanista dos jesuítas, com a escola positivista do Comte. A gente vai desenrolar isso mais para frente, mas vai ter uma treta entre eles aí,
tá? Então, essas características, essas duas características, é resultado dessa treta, tá? A primeira característica é exatamente isso, ó, pouco vínculo com o mundo prático, tá? Então, a gente tem uma série de áreas sendo estabelecidas, uma série de matérias sendo estabelecidas, só que elas não tinham um bom relacionamento com o mundo prático, né? A gente pode até dizer que a questão da ciência ainda era muito fraca, né, para aquele momento. Quando a gente fala do mundo prático na educação, nós estamos falando que era ensinado, era trabalhado, né, eram trabalhados vários temas, só que com pouca ligação com o mundo prático, de fato, né? Como é que a gente vai usar isso no mundo prático? Para que serve? Como aplicar? Isso acabava formar uma distância entre o que aprender e como aplicar e para que serve de verdade. Então isso aqui era muito importante, era uma característica, né, nesse momento do Império, do tipo de educação que estava sendo construída. Outra coisa importante é o ensino voltado para jovens, né, e muito para os jovens e pouco para crianças, né? Quase não tinha ênfase e quase não tinha investimento ou estrutura para ensinos para criança, que é o mais importante. E era focado mais no ensino de jovens, beleza? Bom, no ensino superior, a gente tinha um problema. Na verdade, esse problema começava não no ensino superior, tá? Mas naquilo que nós chamávamos do ensino médio ali. No ensino superior tinha um problema que era onde ficavam as formações. Se você realmente quisesse estabelecer uma boa formação superior, você tinha que se deslocar. Você tinha que ir para outros lugares. Você tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Você tinha que acabar rodando. As escolas e as formações estavam espalhadas, tá certo? Então isso daqui era um problema logístico, tá? Era um problema, na verdade, que a gente vai ver de falta de integração de um projeto político de educação. Então não tinha um projeto que servia para todas as províncias, né, no governo. Não tinha. O que tinha, na verdade, era o governo com um tipo de educação, mas esse projeto não alcançava as províncias, tá certo? Então o que acontecia? Acontecia uma cena da educação muito louca que era: se você pegasse para viajar entre as províncias, você ia levar um choque sobre a qualidade da educação, até a quantidade. Por quê? Porque você via que a diferença entre um sistema de educação, uma forma, e outro sistema de província para província mudava muito, os critérios mudavam muito, as formas mudavam muito. Então cada um fazia do jeito que bem entendia, do jeito que dava para estabelecer o sistema de educação, e era uma coisa que ia dar esse problema. Por quê? Porque eram formas diferentes, porque não tinha naquele momento, naquele período do governo, tá certo? Do Império, uma forma que deixava todos no mesmo esquema, todas as províncias no mesmo esquema. Isso vai acontecer mais para frente, né? Só que nesse momento era uma das características de problema, tá? Bom, vamos lá. Uma coisa que vai ser estabelecida muito importante, com muita importância, é o Colégio Pedro II, famoso Colégio Pedro II, que vai vir em 1838, né? E ele é o seguinte, ele vai vir como uma espécie, aliás, ele era, né? Ele era para ser um modelo de instituição do ensino secundário, né? Como se fosse o ensino médio. Era para ser um grande modelo. No final das contas, esse investimento foi uma espécie de um fracasso. Ele acabou não se tornando esse modelo, tá? Mas ele se tornou uma outra coisa importante, né? E o autor vai escrever assim, ó: ele vingou com uma instituição de ensino preparatório para o ensino superior. Então, no caso, eles começaram a focar em preparar aquele grupo para o ensino superior, e foi nisso que ele ficou especializado, porque ele foi se retendo em si mesmo, né, criando fórmulas e tudo mais, aonde, no final das contas, ele não se tornou um exemplo, né, que ele gostaria, um modelo para a instituição do ensino secundário, mas ele se tornou sim um lugar onde se prepara as pessoas do ensino secundário para o ensino superior, certo? Bom, o que a gente vai ver então, né, em todo esse processo de reestabelecer um novo formato de educação, né, do Império, ali que a gente vê desse pico de 1850, desse momento importante, a gente vai ver várias coisas, e entre elas uma dança das cadeiras.
O que é essa dança das cadeiras? É um mexe-mexe em o que nós vamos ensinar, o que é o mais importante. Nós tínhamos então duas grandes linhas de ideias que estavam querendo ocupar espaço na educação, tá? A gente tem o positivismo do Augusto Comte e a gente tem lá uma linha mais humanista, como eu disse, resultado daquele período de educação dos jesuítas, tá certo? Que vai acabar lá em Marquês de Pombal. Quer saber mais sobre tudo isso? Tem a playlist de educação, porque é o seguinte, esse livro aqui, esse vídeo provavelmente é o vídeo 10, tá? 10 ou 8, mas ele já está avançado, já expliquei bastante coisa. Então vê a playlist desde o começo para você aprender tudo tintim por tintim, certo? Então tinha esse racha entre esses dois grupos, essas duas ideias de educação, tá? A dança das cadeiras aconteceu por quê? Porque ficavam trocando os tipos de grupos de matérias. Então, quando o poder político conseguia um espaço maior e uma influência maior na educação, eles estabeleciam, por exemplo, os positivistas, né? Eles estabeleciam uma maior quantidade de aulas sobre, por exemplo, questões científicas. Então, quando eles perdiam um pouco do poder, aqueles que eram do lado mais humanista colocavam, então, mais matérias que para eles agradavam, eram mais interessantes. A gente tinha também a galera da formação literária, essa galera da formação literária também, quando entrava com mais poder ou com mais influência, mudava. Então ficava esse troca de matérias, de importâncias, de conteúdo entre humanidades, formação científica e formação literária. Quer dizer, então começou nesse período essa movimentação, certo? Que, lógico, tem a ver muito com o poder do positivismo que estava se estabelecendo, certo? Bom, vamos lá, próximo ponto. O que era o positivismo aplicado na época, tá? Bom, isso daqui é muito importante porque, assim, se o positivismo é um movimento que influenciou muito a educação e ele vai forçando, vai entrando na educação de forma onde ele vai mudar o formato da educação no Brasil, onde ele vai estabelecer novas estruturas, a gente tem que saber o que é esse positivismo da época, certo? Então vamos entender aqui, olha só, tá? O que era esse positivismo? Primeiro a gente tem que entender que é uma doutrina. A doutrina é de um pensador, um filósofo muito famoso, que é o Augusto Comte, tá? É uma doutrina que veio a partir dos pensamentos filosóficos dele, certo? O Augusto Comte, ele é de 1798 e 1857. Então, ele era já uma pessoa do período, um pensador daquele período, tá? Que já estava influenciando essas mudanças, beleza? O que acontece? Aqui eu vou ler na íntegra o resumo da ideia de positivismo dele, tá? Olha o que a ideia dele dizia. E vocês vão entender como é que essa ideia influenciava a educação e modelava a educação, tá? Ele falava assim, ó. Ele sustentava que a única forma de conhecimento, ou a mais elevada forma de conhecimento, era gerada a partir da descrição de fenômenos captáveis pelos sentidos, tá? Então a ideia do Augusto Comte, ela é uma ideia sobre ciência, é uma ideia sobre aquilo que eu posso pesquisar, sobre aquilo que eu posso testar e aquilo que todos nós podemos testar e chegar ao mesmo resultado. Então ele diz que para você estabelecer uma verdade, você vai começar então a criar métodos para estabelecer essa verdade, de testes. E essa verdade, ela tem que ser, o primeiro teste dessa verdade é ela ser alcançada pelos nossos sentidos. Então, essa caneta existe. Por que essa caneta existe? Porque eu pego ela. Só que tem um detalhe, outras pessoas conseguem segurar essa caneta. E outro detalhe, eu escrevo com ela, né? Assim como eu escrevi, por exemplo, a pauta aqui, ó. E aí? E outras pessoas também conseguem escrever. Então isso faz um papel de caneta, eu chamo de caneta. Eu consigo utilizar, outras pessoas também. Pois, então, nós temos o resultado de que essa caneta existe, ela é funcional, ela funciona, ela cumpre papel de caneta, várias pessoas podem usar, então eu posso ir confirmando essas coisas.
eu posso ver essa caneta, eu posso morder essa caneta, ela utiliza, ela quebra, ela existe, ela é útil, tá? Uma pena mágica dos anjos celestes, eu posso estabelecer como uma verdade ou como algo útil ou prático? Não, porque você não tem como provar nem sentir tudo isso. Cada um pode estabelecer isso na sua mente e não no mundo real, palpável, né? Pode estabelecer isso de uma forma diferente. Então é isso que ele está querendo dizer. Essa ideia, ela vai moldar a ciência. Ela vai moldar a ciência moderna. Aquilo do teste, do método científico, de ter um método para entender as coisas de forma lógica, racional, certo? Então a educação começou a ter o quê? Esse formato. Começou a dar mais espaço à ciência, à pesquisa e entendimento concreto das coisas, né? A se entender de forma mais concreta as coisas. Então, esse era o pensamento do Augusto Comte daquela época. O pensamento que vai influenciar o novo formato de educação que estava ali debatendo naquele momento com o formato de educação dos jesuítas, tá certo? Que logo mais ele vai ser descartado, vai ser deixado, vai cair em desuso, né? Para a educação brasileira. Bom, vamos lá. Nós temos para Comte, para Augusto Comte, 3 estágios na crença humana, né? Augusto Comte, nas crenças humanas existem 3 estágios para ele. Tudo isso é muito importante para você entender como é que isso tem força e como é que isso foi importante para modelar a educação brasileira. E para ele tem 3 crenças, né, humanas. Ele vai falar que a primeira é a teológica, tá? A segunda é metafísica e a terceira é positivo, que é o que nos interessa, que é a doutrina positivista. O que ele vai falar nessa doutrina positivista? Ele vai falar que o último estágio do entendimento humano é aquilo que é positivo, é aquilo que se pode confirmar e afirmar de fato com as nossas razões e com os nossos sentidos. Nós passamos pela crença, aquela crença mais fantástica, mais religiosa, que é a parte teológica. Depois nós vamos vir para a metafísica, que é o que vai se aproximando da ciência. E depois para o conhecimento ciente. Inclusive, para você que não sabe, ciência é exatamente a palavra sobre você saber de fato sobre aquilo. Saber daquilo de uma forma mais profunda. Quando alguém fala assim pra você, você ficou sabendo que o fulano tirou o carro lá da garagem? Aí você fala assim, estou ciente. O que você está falando disso? Estou ciente, tenho ciência, está falando, eu sei sobre esse assunto e eu estou afirmando que é uma realidade. Eu conheço sobre isso, realmente aconteceu. Você está ciente, você tem ciência. Então a ciência é um conhecimento mais concreto, mais aprofundado das coisas, certo? Então, isso é positivo, é o que se pode afirmar e confirmar. Então, a doutrina do Kant de positivismo. E era toda essa ideia que estava brigando na dança das cadeiras lá com o humanismo e com as ideias literárias. Beleza? Muito importante. Por quê? Porque agora você sabe exatamente o que é essa ideia do Comte. E o porquê que estava esse tumulto de troca de informações, de troca de ideias, né? De querer ter mais espaço na educação, no formato da educação nacional. Outra coisa importante que vai acontecer é a reforma do Leôncio de Carvalho, extremamente importante, tá certo? Essa reforma do Leôncio de Carvalho vai ser tanto positiva quanto carregar vários pontos negativos, tá? Reforma do Leôncio de Carvalho vai acontecer em 1879, tá? O Leôncio de Carvalho, ele é um ministro do Império, ele é professor da Faculdade de Direito, então é um cara gabaritado, tá? Nessa reforma dele, ele vai estabelecer um decreto, né? 7.247, que é o seguinte, esse decreto vai determinar uma série de mudanças importantes, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou ler esse decreto para vocês, né? Aliás, ler o decreto não, eu vou ler as principais mudanças que ocorreram, certo? Estou indo no livro, vamos lá ler o que acontece. Certo? Ele vai estabelecer o decreto da Assembleia e, com isso, instituiu a liberdade do ensino primário e secundário no município da Corte e a liberdade do ensino superior em todos os países. Aliás, em todo o país. Por liberdade de ensino, a nova lei entendia que todos os que se achavam
que se achassem, olha que interessante, todos que se achassem por julgamento próprio capacitados a ensinar, poderiam expor suas ideias e adotar os métodos que lhe conviessem. Então, quer dizer, ele estabelece um novo modelo que pode ser tanto problemático, né, quanto positivo para estabelecer uma estrutura mais forte de educação. A partir do momento que ele estabelece que você pode julgar, né, eu tenho capacidade de ensinar gramática, eu tenho capacidade de ensinar filosofia, direito, né, e outras matérias, você pode ir lá e ensinar as pessoas, né, ensinar as pessoas. Isso é interessante porque traz um espaço para educação muito mais amplo, onde você não precisa esperar uma instituição do governo, uma instituição particular, estabelecer formas de estudo ou passar conteúdo. Você que domina conteúdos pode passar esse conteúdo para frente. Isso acontece no mundo moderno. O que são os cursos EAD e esses monte de cursinhos de capacitação, profissionalizante e tudo mais que a gente vê na internet? É isso. São pessoas que têm uma capacidade de ensinar, a grande maioria, tá? Uma capacidade de ensinar conteúdo, compilar conteúdo de uma forma interessante e passar para você. E elas têm a liberdade de construir e disponibilizar esse curso e esse ensino para você. Pagando, de graça, seja como for, ela pode fazer isso. E ela pode emitir até um certificado, certificando que você participou sim daquele conteúdo, ou um certificado que você concluiu aquele conteúdo, participando de forma ativa. Então olha que interessante, a gente tem essa liberdade, esse direito de não esperar das instituições conteúdo, e sim ter conteúdo de pessoas e de formas que isso é interessante. Lógico, isso vai ter características ruins, como por exemplo, a gente vai ter a ideia de que no Brasil vai começar a criar uma educação que não é pelo aprendizado e pelo desenvolvimento, mas é para preparar o aluno para passar em exames, né? Para passar em provas, que é o que nós temos hoje. Porque ele podia escolher a pessoa que ensina ele podia escolher as matérias que ele ia estudar conforme o exame, né? E estudar da forma que ele bem entendesse. Uma outra característica importante é que a sua presença marcada na escola, ela agora não tinha uma relevância tão grande, porque ele poderia não ir, por exemplo, na escola, e ele poderia aprender por fora, e aí ele tinha que se preparar para fazer o exame. O que importava não era a escola, não era o ensino, não era a grade. O que importava é se você consegue passar no exame. Então você podia estudar em casa, você podia estudar com o vizinho, você podia pagar professor particular. Passando no exame, nas matérias que exigia, estava tudo ok. Eu acho essa ideia sensacional, como possibilidade, não como regra para todos fazerem, mas para aqueles que querem fazer dessa forma. Eu acho sensacional, certo? Bom, como a gente disse, a frequência no curso secundário se tornou livre e no curso superior também. Então você poderia aprender por fora, tá? É o que acontece muito hoje e tem sido muito eficiente, certo? É isso aí então, espero que você tenha gostado. Terminamos a segunda parte, foi bem longa, mas assiste as duas juntas que você vai ficar ao top. A primeira e a segunda parte compõem a Escola do Império, para você entender tudo sobre como é que funcionou a escola no período do Império, certo? É isso aí, link do livro na descrição, livro top, galera. O negócio é o seguinte, compra, faz que nem eu, ó, vai anotando aí, certo? Que é um livro que compensa. E se você estuda pedagogia, você... Assim, não é que é legal você ler, você precisa conhecer o conteúdo desse livro. É obrigatório, tá? É isso aí, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Deixa o seu like e compartilha com a galera da faculdade, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar a galera também, certo? Tamo junto.